Shalom, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para falarmos um pouco sobre a Parashá de Vaishlach. Gênesis capítulo 32, versículo 3 até o 36, versículo 43. A Parashá de Vaishlach apresenta para nós uma situação específica com o patriarca Jacó, quando ele luta com um anjo, né? E ele chama aquele lugar de Peniel, um lugar onde ele lutou contra o anjo e venceu. Aí derivam muitos pensamentos a respeito desse texto, né, concernentes a essa luta de Jacó com o anjo, e um deles diz que, os nossos sábios dizem que Jacó lutou consigo mesmo, contra o seu Yetzer Hará, contra o seu instinto para o mal, né, e transformou isso em algo bom. Vamos tomar a partir daí então, né, vamos tomar pensamento nessa parashá a partir desse contexto. Em Gênesis, capítulo 32, versículo 13, Jacó, tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Que presente? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. E entregou às mãos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ele foi dividindo esse presente, né? Chegava um servo ao encontro de Esaú e entregava uns presentes. E chegava outro servo e trazia mais presentes para Esaú. Por que disso? Porque Jacó queria aplacar a ira de seu irmão contra ele. Esaú queria matá-lo. Se a gente for ver lá no começo, né, quando Jacó fugiu da casa de seus pais, era porque Esaú, seu irmão, planejava matá-lo. Isso mostra a preocupação de Jacó em consertar uma situação. Muitas vezes na nossa vida a gente vai passando por situações e a gente vai acumulando desgastes pessoais, a gente vai acumulando maus relacionamentos, a gente vai acumulando desavenças com as pessoas, e isso não é bom, a gente tem que procurar corrigir. E tanto faz você estar na posição de Jacó aqui, quanto na posição de Esaú. Você tem que ter uma atitude de generosidade, uma atitude de entender a posição do outro, né? Jacó, por exemplo, o irmão queria matá-lo. Jacó havia roubado a bênção de Esaú. Isso não é algo tão simples assim, né? E passaram-se mais de 20 anos até chegar ao reencontro. Não importa o tempo que passe, você precisa colocar a sua vida em ordem, você precisa colocar as situações em ordem. Pedir perdão para as pessoas nunca faz mal para você. Pelo contrário, só vai produzir bons sentimentos, bons pensamentos. Jacó, após isso, lutou consigo mesmo, né? Vamos voltar no pensamento inicial. Jacó lutou consigo mesmo contra seu instinto negativo de não querer, talvez, ir lá ao encontro do seu irmão, e ele saiu vencedor. E no versículo 26 desse mesmo capítulo 32 diz assim: e disse este: deixa-me ir, né? Pois já rompeu o dia. Isso é o anjo, né, falando com Jacó. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe então: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. E disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. E tornou Jacó e dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Às vezes, para a gente ser abençoado por Deus, a gente precisa lutar. A gente precisa lutar. Lutar contra o nosso instinto. Lutar contra a nossa própria vontade. Lutar contra situações difíceis. Lutar, ter que pedir desculpa para a pessoa que não merece. Lutar, ter que enfrentar situações que não são legais. Lutar, ter que estender a mão, porque a avó te fala que a gente tem que ser o primeiro a cumprimentar as pessoas, né? Ser o primeiro a cumprimentar as pessoas. A gente tem que dar bom testemunho. Os outros não nos interessam. O que interessa é a nossa relação, eu, você e Deus. A gente tem que estar bem. Quando você vai à sinagoga, você tem que estar bem com as pessoas, você tem que procurar ter um bom relacionamento com as pessoas, mesmo quando as pessoas te fazem o mal ou querem o mal seu. Jacó mandou presentes, por quê? Porque ele estava com o coração arrependido. E Esaú, ao encontrá-lo, abraçou. Está lá no capítulo 33, vamos ler aí, capítulo 33 então. Ele mesmo, Jacó,
Adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se ao seu pescoço e o beijou, e choraram. Como é bom quando a gente retoma um relacionamento, né? A gente está em paz, quando a gente pode estar em paz com as pessoas. Não deixe que pensamentos ruins, que maus relacionamentos perdurem na sua vida. Não deixe para se arrepender no dia da sua morte, até porque a gente não sabe em que dia a gente vai morrer. Mas procure estabelecer um relacionamento respeitoso com as pessoas. Se as pessoas não quiserem, bom, isso é uma questão individual. Mas se você quer realmente ser abençoado por Deus, lute contra os seus instintos. Queira você fazer o que é certo. O Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 20, ele fala assim: Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontreis na forma em que vos quero. E também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós pendências, que haja entre vós invejas, iras, porfias, detrações, tal. Mas o principal disso, que haja entre vós pendências. A gente não deve ter pendência com as pessoas, a gente deve lutar todos os dias para levar uma vida digna, para encontrar o nosso coração em paz diante de Deus e diante das pessoas. Depois desse acontecimento, do reencontro entre Jacó e Esaú, Esaú convidou Jacó para viver com eles, para estar com eles. E Jacó, sabiamente, aí se separou, mas ele se separou em paz de seu irmão, né? Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. E disse Jacó: Para quê? Basta, versículo 15, basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. E assim voltou Esaú aquele dia a sair pelo caminho de onde viera, e Jacó partiu para Sucotes e edificou para si uma casa. Então o que acontece? Quando você resolve uma pendência, quando você reencontra alguém, quando você busca ter uma relação pacífica, você pode sair e tomar o rumo da sua casa e a pessoa tomar um rumo diferente, mas o importante, não haver pendência. O importante, baste que eu alcance bons olhos diante de ti, né? Que você me veja com bons olhos, que você olhe para mim e veja que está tudo bem entre nós. É tempo disso. Quero te convidar a refletir hoje, você e você mesmo, tá? Sobre aquelas pessoas com quem você tem um mau relacionamento. Às vezes não por culpa sua, às vezes nem sequer por culpa dela, por culpa de um relacionamento distante que foi se distanciando, um mau relacionamento. E a gente se perde nisso. É tempo da gente reconectar, pedir perdão, buscar o perdão, buscar essa reconciliação. E aí sim, a gente lutando contra nós mesmos, contra o nosso Yetzer Hará, contra a nossa inclinação para o mal, a gente vai ser capaz de ser abençoado por Deus. E o abençoou ali, assim como o anjo abençoou a Jacó. Assim como Jacó encontrou a bênção de Deus, seja lutando com o anjo ou lutando consigo mesmo, a gente vai encontrar a bênção de Deus, quando nós vencermos a nossa inclinação para o mal e buscarmos sempre bons relacionamentos. Que Deus te dê uma semana de paz e a gente se reencontre a cada dia mais em paz ainda, até chegarmos ao Shabbat Hagadol, no reino de Deus. Um abraço e até a próxima.